Em instantes, mais um episódio do Escúcilcast, que tem o apoio de Lojas Cadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, um museu a céu aberto para explorar história, arte e cultura. Estar e Arte, móveis e decorações. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Globo Esportes, originais em tudo. Farmase, una-se ao mundo Farmase. Óticas Ferri, mais vida em cada olhar. Instituto Optométrico dos Olhos, sua visão é o nosso foco. Castelo Day Hospital, há 17 anos realizando sonhos. Olá, eu sou Moisés Escúcil e este é o Escúcilcast. Que bom ter você aqui conosco, na verdade, em mais um daqueles episódios legais com convidados especiais. Agradecendo aos nossos apoiadores que nos ajudam a manter firme e forte a produção do Escúcilcast, dos episódios, com convidados, olha, uma riqueza de informações, cada um trazendo uma informação diferente, uma área diferente, há quase 2 anos produzindo conteúdo gratuito para que você possa nos acompanhar, para que você possa curtir, possa adquirir novas experiências, conhecer a história de quem faz a nossa cidade, né, e a nossa região. Não esquece, como eu sempre te peço, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nos canais do Escúcilcast no YouTube e no Spotify. É dessa forma que você vai estar sempre atualizado de todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos. Estamos também no Instagram Escúcilcast e Instagram Moisés Escúcil, este que vos fala aqui. Hoje nós vamos falar com um cara irreverente, divertido, pra frente, que faz um pouco de tudo aí, né? Mas que tem no rádio a sua essência há muitos anos, né? Depois ele vai dizer quanto tempo, eu não vou nem arriscar falar. E também é um corredor, piloto de mão cheia. Nosso amigo Gilvan Dalolio. Tudo bem. E aí, meu irmão? Prazer muito grande estar aqui. Prazer é meu de receber. Palavras. E agradeço pelo convite. É a primeira vez que eu recebo esse tipo de convite. E é a primeira experiência fazendo tá certo. Podcast. E contigo, que tu é meu amigo. Tá certo. Trabalhamos juntos. Primeiramente, quero te dar os parabéns pela vitória. Eu chamo de vitória. Porque quando a gente vai para a política, vai à cata de pessoas, né, amigos, para que apoiem o teu trabalho, que se fez muito bem nas outras ocasiões, é muito difícil. É difícil porque eu também tentei, você sabe disso, né? Não me arrependo, mas não é a minha área, né? Mas eu tentei mais para ajudar a equipe toda e foi uma experiência muito válida. Tá certo. E eu sei que você não foi fácil para você. Não, né? Não. E todo o teu pessoal que esteve contigo, inclusive o Valduga, eu sou muito amigo. Jorginho, Jorge. Eu vi ele uma vez só. Mas sou amigo dele como se fosse irmão. Que legal. Fala muito bem de ti. Ele é fantástico, né? Pessoas assim, a gente tem que se juntar, sabe? É isso aí. Porque muitas vezes, eu falo muito, viu? Eu trabalho em rádio, né? O podcast é para isso mesmo. Muitas vezes você está no meio de um monte de pessoas e se sente só. Outras vezes uma pessoa só te faz sentir, é verdade, sabe? Aquela coisa toda. Então, parabéns, que seja um mandato legal. Estamos precisando de gente, né, mais experientes lá dentro também, não que eu esteja falando mal dos demais, mas acho que sempre é bom dar uma renovada, né? É verdade. Concordo, a política é assim mesmo. Em todas as áreas, eu acho que é bacana, né, dar uma mexida. Sim, às vezes, né, cara? Pai, quanto a isso, eu estou muito faceiro por você. Legal, cara. Tu viu que eu coloquei lá algumas coisas para ti, né? Eu não me envolvi muito dessa vez, mas eu fiquei de olho.
Legal. Parabéns, estou muito faceiro por ti, muito contente. Tu não envelhece, perdeu os cabelos que nem eu, mas tudo bem. Isso que você é bem mais novo, né? A gente cansa. Bastante. A gente cansa, mas tenta se manter ali, né? Verdade. Cara, me diz uma coisa, tu falou que é a primeira experiência, né? Tu é um cara acostumado a estar, digamos assim, do lado de cá, ou seja, tu é o cara que entrevista, tu não é um entrevistado normalmente, exatamente, né? Nunca me aconteceu isso. É a primeira vez, Primeira cara. vez. Pô, bacana, cara. Eu tô sendo agraciado e grato por isso. Quantos anos de rádio, João? Quase 40. 37 agora, dia 10 de dezembro, no ar. 37. Atualmente tu estás na Difusora 890, isso. Né? Nosso amigo Volney Perti. Tô lá. Quanto tempo tu tá lá? Desde que abriu ali em cima, né? Abriu na Oswaldo Aranha, fazem 15 anos. Foi pra lá. 15 anos, né? E mais 22 lá embaixo. Lá na RS-Com, né? Onde eu comecei em 1987. Tu é a voz oficial do Natal, né, cara? Tu sempre fez o Papai Noel, né? Papai Noel. Cara, eu me lembro de piar, cara. Claro que eu não sou tão mais jovem do que tu, né? Você é bem mais jovem. Mas como é que é a voz do Papai Noel? Essa voz, eu sou grato por o único que conseguiu copiar. É uma cópia, tá? Uma cópia do Pasquete, que é o senhor Pasquete, e depois do filho falecido. Os dois faleceram, né? O Ricardinho faleceu, jovem, né? Infelizmente, que conseguiu imitar o pai. Eu fui o único que conseguiu copiar praticamente igual. Mas cópia mesmo, eu não tenho vergonha de dizer. E as filhas dele ainda, quando eu fazia, chegavam a chorar. Lembravam do pai, né? E é uma voz difícil de fazer. Mas de algumas coisas eu consigo ainda lembrar, fazer. Ô, Moisés, estou gostando aí, olha só. Que coisa linda, escusa vai, presidente Natal aí. Agora, aqueles que não incomodaram, xingaram, ofenderam os pais, vão ganhar um fundo de panela. Então, tá falado, né? Parabéns pra ti. Legal, isso, né? Legal. Ainda tem na Difusora, não faz mais? Não faz mais. Até porque mas tu fez até um determinado período, né, cara? Bastante tempo. Eu me lembro, tinha meio-dia, de manhã. E vou dizer, nunca foi gravado, sempre gravado. Programas de Papai Noel, desde começou com o senhor Pasquete, foi gravado. E eu tinha 10 anos. E eu escutava, com 10 anos eu escutava, ouvia a rádio difusora, né, 890, que por coincidentemente eu tô lá, as cartinhas do Papai Noel. As cartinhas, cara. Quem iria saber que o dia eu estava interpretando aquela voz? Tu chegou também a fazer a leitura das cartinhas ou não? Sim, também. Não, mas a gente fazia assim, com uma pessoa do lado, porque era muita coisa, né? Então, uma pessoa do lado lia as cartinhas e eu dava a nota. Tipo assim, as pessoas colocavam, olha, maltrata animais, chuta as canelas da nona. E aí o Papai Noel pegava, e aí ele dava, né? Vou te dar uma bicicleta assim, mas sem roda, já que incomodou. Então, era mais ou menos isso. Eu já fiz com a Vitória Bastos, com o Vanderlei Santos, legal, com a Jusca. Agora, todos os nomes do rádio aí, né, cara, que a gente já não vê mais. Só que eles não se aguentavam comigo, eles se mijavam de rir. Desculpe falar isso, mas assim, eles não se aguentavam. Quando eu começava a falar e falar, bom, hoje eu estava na academia, que eu treino na Fanto, né? Tive que imitar o Papai Noel lá pro Enos, que é o dono, né? E ele é ciclista. Aí tinha um passarinho lá, falando com ele, eu disse, ele comprou uma bicicleta agora, uma roda maior que a outra, fica pulando, parece um maluco. E o cara quase se mata lá. Então, se tu não tem criatividade, tu não consegue. É verdade, cara. Porque tentaram fazer isso, mas você tem que ter criatividade e não inventar onda. Faz aquele trabalho do seu Pasquete. É isso aí. E eu reconheço que eu copio ele. E com muita gratidão. Eu conheci ele uma vez só, eu só vi ele uma vez só, mas o filho dele me dava bem, né, o Ricardo? Quantas vezes... E quando eu entrei no rádio, em 1987, por sinal, 10 de dezembro, então começava o Papai Noel. Tu já entrou para ir pro microfone ou tu entrou para fazer alguma outra coisa? Eu entrei para ir no microfone, mas não me deixaram. Aí eu vejo eles gravando, o Pasquete com o filho. O filho lia as cartinhas e o pai era o Papai Noel. E eu assim, olhando, agraciado, sabe? E consegui copiar. Que legal. Não, coisa. Eu entrei na rádio, uma história bem estranha, viu? Eu era bancário e naquela época eles transferiram as pessoas para outras cidades. E eu não quis e fui para a rua. E aí eu fiquei desempregado. Aí eu disse, o que eu vou fazer?
Eu não vou dizer o nome da empresa, mas eu fui numa empresa à procura de emprego, perto de onde eu morava de aluguel. E o cara agora falecido, até uma história estranha, né? Eu cheguei lá, nervoso, né? Fazer uma entrevista com ele. Ele me disse assim, ele pegou uma caneta, a primeira coisa, me deixou nervoso, né? Eu não estava preparado. Ele pegou uma caneta e me deu na mão. E me disse, essa empresa vendia máquinas de escrever. Eu sei essa história aí. Vende essa caneta. Eu sei essa história porque aconteceu contigo também. Comigo. E eu fui ruim. Aconteceu comigo. É mesmo? Mesma coisa. E eu sei qual é a empresa também. E aí, na época, eu acho que eu tinha uns 28, 29 anos. E eu fiquei nervoso. Não estava preparado para esse tipo de coisa, né? E aí, nunca mais, né? Eu não passei, saí dali, naquele momento, olhei para o lado, não é que eu vou. Fui direto para a rádio, a pé. Até na 7ª andar da Galeria Central, falar com o Piccoli. Mas já conhecia ele? Não. Eu achava que eu ia encontrar o Antônio, falecido. Irmão dele, que era meu amigo. Ele era cliente do meu caixa do banco, né? Aí eu chego lá e disse, posso falar com o Piccoli? Aí disse, só um momentinho. Puxa vida. O seu Carlos. Quando vi, era o Carlos. Puxa vida, eu fiquei assim, cara. Mas o cara foi elegante. Ele me olhou. E eu não vou esconder essa história. Porque eu disse para ele assim, senhor Carlos, né? O senhor me dá uma chance. Eu não sei falar direito, nem colocar o disco vinil ainda, né? Você lembra disso? Senão a chance de trabalhar um mês aqui, se não se me pagar, se eu não merecer. Nunca mais saí, me contratou naquela hora. Fui fazer um teste de gravadora, meu Jesus do céu. Eu sei que foi muito mal. Mesmo assim, manteve. Chamaram o Roberto Enricone para lá, lembra dele, né? Sim. E ele só disse, tu vai ter que aprender mesa antes. Mesa é lidar aí no tempo das cartucheiras, tu imagina, né? Sabe o que era? E eu fui ali. Fui pegando, de repente, esse que fazia o Papai Noel, filho do Pasquete, ele era o coordenador da Serrana FM, tu lembra? Não vai ter lembro da Serrana, claro. Ele sabia que eu tinha um monte de vontade, e faltou gente numa sábado à noite, e me convidou, imagina eu. Nunca falei em rádio. A vontade que eu fui direto pro Serrana FM, que eu cheguei a falar Serrana. Ali, de tanta parceirice, de tanta, não sei, gratidão por ter ido lá. Foi só uma vez também, né? E depois, então, comecei a trabalhar de madrugada, de locutor. E fui aprendendo com todos eles fui aprendendo um pouquinho mais. Mas não estava bem, Moisés, não estava bem. Eu sentia que não estava legal. Até um dia que eu me dei uma ideia, não sei, o Renato Nichetti, que hoje mora na Itália, falo com ele sempre. Ele me disse, Gilvan, ouve rádio, ouve bastante rádio de fora. E aí tu vai captar, nem que tu tenha que copiar no momento, depois tu vai ver o que tu vai fazer. Do seu jeito, claro. E eu comecei a fazer isso. Antes de entrar na rádio, antes de entrar nisso tudo, eu não sei se tu já ouviu falar do Lili Grech. Acho que tu já ouviu falar, né? Também. Ele era o locutor do Show da Tarde lá, né? Inclusive, eu vou fazer as férias agora, dia 6 aí, de janeiro, do Lobão. E ele disse assim, tu quer trabalhar em rádio, Gilvan? Eu quero, é um sonho que eu tenho. Pega uma ZH classificados, toda ela, ZH de dominical, não classificado, e lê toda em voz alta. Puxa vida, tudo aquilo. E lá fui eu, morava no Village, lá, minha irmã me dizia, ele tá louco, eu morava com a minha irmã e meus irmãos, né? Ele tá louco, né? Eu li 4 folhas, não aguentei, não tem como, né? Eu fiquei aquele negócio na cabeça, né? Bom, mas eu ia na praia, eu gravava os locutores de lá, eu não lembro da rádio, mas era FM, e gravava e em casa copiava tudo e depois fazia, eu tentava mais ou menos tudo errado. Eu devo ter as fitas guardadas. Mas daí eu comecei na madrugada e mudei. E antigamente a gente gravava tudo que tu fala. Essa tua voz, porque é uma voz de locutor, é uma voz mais encorpada. Tu criou com o tempo ou tu tinha já? Com o tempo ele vai mudando. Né? Ele vai. Não é impostar, é uma coisa. O locutor tem que falar daqui de dentro, aqui, não do dentro para fora. Entende? E com o tempo tu vai pegando, até chegar ao ponto que tu quer. Legal. O locutor não pode gritar. No momento que ele grita, a voz afina. Ele tem que falar devagar e vai saindo do jeito que tu quiser. Legal. Não sei se tu assiste Fórmula 1, eu sou fã da Fórmula 1. O Serginho, aquele é um baita locutor. Ele não grita e não irrita. Ele não grita e dá um tom, uma emoção. Né? Tu sabe quem me ensinou isso?
uma lenda, Alceu Salve Solto, que está com certeza no céu. Ele um dia me disse, Gilvan, não grita. Uma vez, falando em Alceu, eu era operador dele. Eu fazia um programa na Rádio Bento, era a 1070 se chamava. 1070. Lembra? Rádio Revista. Sim. Rádio Revista. E ele, nos sábados à noite, fazia Roberto Carlos Especial, das 10 da meia-noite. E eu, começando na rádio, era no início de 88, lá de operador, falando, obrigado, só hora certa temperatura, tu não podia falar nada, né? Eles te proibiam. 8 horas e 30 minutos, 18 graus. E acabou, não pode falar nada. Era assim naquela época. Hoje eu falo em qualquer coisa. Hoje todo mundo é locutor. E aquela noite lá, de uma noite ele lia as cartinhas, né, de mensagens das mulheradas, de tudo, mandando e tal. E eu, em vez de captar com ele, com a característica, as músicas, de fundo, na época não tinha gravado, era tudo do disco mesmo, né? Então ele lia as cartinhas, ele tem que estar, eu tenho que estar com ele, né? Não, eu ficava falando com as gurias no telefone. E ele não me disse nada. E ele aqui, eu deixava rodar a característica e eu com as gurias aqui baixinho, né? Chegou uma noite, ele simplesmente, 11 horas, ele usava uma capanga, não sei se todos lembram dessa capanga. Sim, lembro. Ele simplesmente levantou, não me disse água, pegou e foi embora. Deixou sozinho lá. E foi embora, não tinha nada. Foi uma das maiores lições da minha vida. No dia seguinte ele me disse desculpa. E eu disse para ele, desculpa não, eu que devo desculpas. Então eu tive escolas. Se eu falar uma coisa errada, ele me interferia, mas com educação. Ele não precisou ser agressivo, xingamentos, ofender. Não, ele mostrou. E eu aprendi. Depois aconteceu comigo, quando eu era o locutor e o operador, eu já ficava mais brabinho, né? Mas ele não, ele foi uma pessoa que não tem explicação. Não sei nem porque faleceu tão cedo assim, mas enfim, é uma outra coisa. E nisso eu tô até hoje, indo, sempre tentando mudar. Agora que aconteceu, fazem 4 anos que eu comecei a trabalhar à noite, né? Agora eu já saí. Saí de uma cirurgia que eu fiz de novo, e aí colocaram um outro rapaz no meu lugar, aí me ofereceram sábado de manhã. Mas eu tive que mudar toda a locução, Moisés. É difícil, porque eu fazia um AM, mas como nós vamos entrar por FM, eu já quis modificar tudo. Como eu ouvia muito FM, para mim foi fácil. As músicas, flashback, romântico, como é que se diz? Aquelas músicas românticas do Love Songs, acho que você deve saber, né? Que tocava numa rádio cidade de Porto Alegre lá. Então, eu comecei a mudar tudo. Só que agora volta tudo de novo. Eu vou à tarde fazer as férias, tem que ser um AM. O AM. E eu sei fazer. E o estilo musical é diferente. As pessoas, né? Tudo estilo musical. Sábado de manhã também, igual. Gaúcha, banda, e vai. Hoje tu só faz o sábado de manhã? Não, só sábado de manhã. Sábado de manhã só. Das 5 às 11. Das 5 às 11. Chego lá que é um zumbi às 5 horas da manhã. Mas o rádio perdeu um pouco do glamour que tinha em outros anos, quando começou. Perdeu muito. Era bem diferente, né? Era bem diferente. Pra te ver que na nossa época, aí para entrar, para falar, como eu tô falando aqui agora, eu não sei, tinha que ser o cara, não existia, não tinha chance, não te deixavam, 1 ano, 2. Eu lembro muito bem do Sr. Roberto Enricone, que quando eu comecei na Viva, eu estava na 70 como locutor no lugar do Gilmar Francisco. Gente, Moisés, meu Deus, será que eu consigo? Isso em 88. Eu me apavorei, o que eu fiz em casa? Eu escrevia tudo o que eu tinha que falar. Eu não conseguia memorizar tudo. Então eu escrevia, boa tarde, temperatura, tudo colado na frente, porque tinha um operador do lado de lá. Sim. Era assim que eu fazia. Não tinha jeito. Para dar segurança, né? 18 graus da temperatura, um abraço para Moisés, escuta o que está nos ouvindo, mas não falava desse jeito. Mas sim, claro. E era assim que ia levando. Aí eu falava com o coordenador, que eles eram muito rígidos, né? Tanto o Carlos como o Bob. Ele me dizia assim, ei, Bob, como é que eu tô? Vem daqui 3 anos falar comigo. Passaram-se os 3 anos. E aí, Bob, como é que eu tô? Mais 3. Quando chegou aos 9 anos, Moisés, eu não estou mentindo, ele disse, aí eu entendi. A gente nunca tá bom o suficiente. Se ele te diz que tu tá bom, tu relaxa. Relaxa, exato. Então eu devo muito a eles, ao Carlos, principalmente o Roberto, Enricone, o Bob. É uma pessoa incrível e
Então, aquela essência não existe mais, Moisés. Não existe mais. Hoje, tem ouvintes que ficam ouvindo, né? Eles não esquecem aquela época lá. Eles não esquecem. Mas a rádio foi mudando, os próprios diretores começaram a mudar a programação, os estilos, e assim foi mudando. E outra, as redes sociais também. E outra, tu falou do vinil, do cassete, essas coisas, né? Hoje em dia, tu aperta um botão, tu tem a música que tu quer, tu tem as coletâneas, tu tem o Spotify, que é balada, que é isso, que é aquilo, tá tudo prontinho, né? É tudo prontinho. Eu fico imaginando como era, né? Naquela época, tu tinha, sei lá, uma discoteca de quantos vinis, e tu tinha que procurar a música tal e tirar e botar. Sabe como é que os operadores faziam? Eu chamava de maestro, né? Os operadores, porque eu fiquei muito pouco de operador já como locutor. Sabe como é que eles faziam? Eles eram mágicos, sensacionais. Samuel Alves foi meu operador. O Silvio Casagrande, que ele está lá na Silvinho, foi meu operador. O Valmir Fel, que está comigo, foi meu operador. Eles pegavam, eles já sabiam a parte da música, onde falava, por exemplo, por que você não passa lá do trio Parada Dura? Quando a prefeitura não mandava lembra? Né? E eles já iam na escuta, enquanto eu falava, eles já procuravam, já sabiam onde colocar a agulha em cima. E era só assim, não tinha vinhetas. A vinheta era feita na hora. Pensa bem. Eu peguei essa época, né? Mas depois muito pouco. Depois eu fui pro lado de cá do microfone e não saí nunca mais. Tá certo. A gente continua, com a graça de Deus, até hoje, aposentado, mas até que Deus nos permitir e dar a graça de ficar velho, a gente vai continuar fazendo trabalho. Esse nosso papo tá muito legal, mas eu preciso falar da Farmase. Farmase, fábrica de cosméticos turca. E a Aline Autoral vai falar sobre a vitamina B12 em solução spray. Diz aí, Aline. Ei, vou te fazer uma pergunta. Tem se sentido cansado ultimamente? Fadigado, exausto, dor de cabeça, insônia? Isso pode ser apenas ausência de vitamina B12, sabia? Uma simples vitamina acertadinha ali na sua rotina diária pode acabar, tirar de vez essa sensação de cansaço. E sabe o que mais legal? A vitamina B12 da Farmase, além de ser na quantidade exata que você precisa, ela tem uma tecnologia incrível, uma tecnologia sublingual, onde você não vai ter trabalho nenhum, com muita praticidade, você vai encaixar na sua rotina algo que não vai tomar seu tempo. Melhor absorção que existe. Gente, é vida. B12. Eu sou Aline Autoral, fisiologista, mestre e doutora em ciência do movimento humano, diretora Farmase Brasil. Tá aqui a solução para o seu cansaço, para a sua fadiga, para o seu dia a dia. E nós voltamos e vamos continuar com esse bate-papo muito legal. Eu tô descobrindo tanta coisa aí da vida do Giovan, mas eu quero falar um pouco sobre o automobilismo. Que eu acho que, não sei se iguala ou se é maior a paixão pelo automobilismo, pelo rádio. É igual. Mas tu corria antes do rádio? Depois. Depois, porque eu fui... Como é que tu entrou no automobilismo? Porque assim, eu tinha um sonho, né? Quando eu era criança, eu tinha um sonho, eu tenho parentes que foram, não sei se você ouviu falar de Jatir Dalólio. Sim, Jatir já ouvi falar, primo, né? Mas não conhecia. Ele era piloto com uma, como é que é aquele carro que andava aqui? As corridas de Veranópolis a Bento. Carreteira? Não. Mas era um JK. Tá. Então, eu acho que é sangue, né? Eu já nasci com essa vontade. Mas quando eu era pequeno, eu gostei de ser motoqueiro, de correr de moto. Eu não gosto mais, né? Então, o que aconteceu? Eu ia muito nos autódromos assistir. E as namoradas que eu tive, os amigos, a gente ia fazer churrasco e eu era uma bonzinha. Tu ia para assistir. Para assistir, né? Aí, entrei no rádio, né? E o meu amigo Carlos Jacomelo, o Carlos, ele corredor, né? E eu, quando eu estava no Bradesco, no banco, eu vou falar, não tem problema nenhum, eu estava no banco, o meu amigo Beto andava de kart. Mas eu pensava, pá, que vontade. Mas nunca me deram uma oportunidade de andar de kart. Mas aí o Jacomelo começou a correr, o outro começou a correr e eu nada. Aí me convidaram para ser locutor de corrida. Na inauguração, dia 6 de março, dia do meu aniversário. Do nosso. O nosso. Nossa. Lá no cartório do Marcido Virtual. Ali Só que eu nasci bem antes que tu, né? Eu nasci. Mas e aí eu fui locutor ali, porque eu já estava na rádio. Eu comecei ali, depois teve um chocar lá do lado de baixo, que agora tem os pavilhões, e aí fui começando.
De repente, fui contratado para fazer a locução só nos autódromos, não para rádio, né? As caixas de som no Iguaporé. Falecido Bigode me convidou, aí eu comecei a narrar, ganhei um bom dinheiro. Imagina o dia todo berrando lá no microfone, com fio ainda. E comecei a crescer. Quando só vinha uma Stock Car para Iguaporé, também fui locutor. Pô, legal, cara. Aí, isso eu não sabia. Sim. Daí, o que acontece? Eu montei um programa, que nem você está fazendo agora, nas segundas à noite na Viva, além do show da tarde. De automobilismo. E só na segunda eu convidava os pilotos de vento lá, para falar. E aí uns me disseram assim, por que tu não tenta andar para ver, né? Para ter mais conhecimento no que tu vai falar. Claro. E na hora de narrar, adivinha? Fiz o curso, nunca mais escapei. Fez curso para pilotar? Fiz, tive que fazer o curso. Eu consegui tudo de boa, porque como eu era locutor, eu divulgava, então não paguei o curso. É caro para fazer o curso de pilotagem, né? Porto Alegre, tá? Tem que fazer lá com o falecido Evaldo Quadrado também. E aí a gente comprou em três. Que ano foi isso, João? 94. 94. E aí o 95. Bom, 95. Aí compramos um auto que era do falecido Alemão Menini, um Opala 6 cilindros, né? Mas foi um caco, né? Mas tudo bem. Fomos andar, começamos a treinar no sábado de tarde, domingo. Lá em Guaporé, Tarumã também, né? Mas eu andei do lado do meu amigo, né? O Jones, que é primo do Bob, né? Do Unicone, que ele já era piloto de Fuca. Eu disse, não é pra mim isso aí. Porque dá medo, viu? A freada na reta, né? E saí de carona, né? Do lado, né? Aí saiu e disse, não é comigo. Mas aquilo eu sentei um pouco, 10 minutos passou tudo. Agora eu quero ir eu. E nunca mais parei. Não consegui parar. Tinha um Fusca branco também. Agora eu tenho. Agora tu tem um Fusca. Não, eu tive um Opala, Uno, Fuca e Corsa. Esses 4 carros que eu tiro através de patrocinadores que me ajudaram a comprar. Nunca botei um centavo de corrida. Todos. Porque não é um esporte barato, não, né? Não, pneu e manutenção e motor e mecânico. Tudo. E, cara, hoje, por exemplo... Tinha que ir com uma equipe correr, tu não ia sozinho, né? Não, sozinho não. Hoje, eu já fui correr sozinho. Eu e a minha ex, né? Tu sabe, fomos lá sozinhos, não sabia... Tu ia de caminhão? Botava um caminhão ou ia Eu pegava uma transportadora. Não ia andando, né? Não, nem pode, não tem como. É uma transportadora. Eu me lembro que o Guerra lá levava o carro, buscava e tudo, puxava para o reboque, eu fazia de tudo para ir. E corria. Bati várias vezes, bati feio, nunca tive culpa das batidas, sempre bateram em mim, mas sempre arrumei alguém que me ajudasse a consertar o carro e eu não me fiz nada. O maior susto foi com o Uno, né? Que eu bati na traseira a 140, acho. O cara rodopiou na chuva, né? Pegou e eu vim atrás, aquelas curvas cegas, tu não enxerga, né? Bati a traseira, enchi ele. Bom, encostou nas costas dele aqui o cara. Foi pro lixo, né? Voltei pro hospital aqui. Mas aí nunca me machuquei. Outra vez bati com o Opala também, porque o Jones, meu amigo, me bateu numa saída lá. Claro que não foi proposital, mas ele bateu na roda, rachou o cilindro e a folha. Aí eu fui para a segunda bateria. Quando fui frear, estava 190, mais ou menos. Termina com parecia Não, eu pisava assim, parecia que era um carrinho de loma, não tem freio. A minha sorte é que o Beto Hansen estava na frente de mim e eu bati na traseira dele. E aliviou a pancada nos pneus. Então, todas essas coisas aí eu passei. Tu ainda corre? Eu sim. Que idade tu tem? Quantos anos? Se tu quiser me dizer. 37. Ah, legal. Então tá bom pra correr. Tá bom pra correr. Não, eu tenho 66. E ainda corre, cara. Com os mesmos reflexos de antes. Não sei agora, porque diminui bastante, viu? Ainda eu uso óculos agora, né? Porque depois de uma certa idade cansa. Eu vivo nos computadores. Mas ainda é tua paixão, tu gosta de correr. Agora eu tenho um cara que tá lá com o meu amigo. Aliás, eu quero fazer um relato aqui com o meu amigo, o Paulinho, que é como se fosse um irmão, o Paulinho, né? Ele foi o mecânico do Alemão Bimini. E ele tem a mecânica. Outro grande corredor, né? O alemão, cara. Bah. E sim, o alemão correndo mais de 70 anos, né? Tá louco. E aí o meu carro tá lá com eles, é um Fuca, um Fuscão, né? Com motor AP, motor 1700, é uma beleza. Por enquanto é só como é que se chama? A gente tá correndo, não é uma corrida, é uma corrida e não é corrida. Entendeu? Ainda todo mundo junto lá dentro, né, e se diverte. Paga uma inscrição. É em Guaporé. Aí sim, só em Guaporé. Como é que é o nome do autódromo lá, sabe? Autódromo, sim, é do Nelson Barros. Nelson Barros, isso aí. Então,
Eu adoro. Só que, Moisés, com o tempo, a idade, ela não vem sozinha. Tu vai diminuindo a tua vontade, os teus gostos, tu quer mais descansar. Eu sempre fui discorrer, sempre. Hoje eu tenho aquela vontade, mas eu tenho medo de vender o carro, de me arrepender. Mas tá lá. Eu tenho um reboque, o carro tá lá no Paulinho. Pronto. Injeção eletrônica e tudo, beleza. Inclusive eu levei até o Gil Afeg dar umas voltas, ele filmou, mas tremia muito, né? De fuca, né? Cara, eu tenho medo. Eu tenho medo. Tem que ter medo. Isso aí é a mesma coisa. Eu levei muita gente a passear, né? Mas é uma coisa que, mesmo que tu ache que o cara é piloto, tu começa a frear no fim da reta. Verdade. Eu tenho umas filmagens aí que de dentro do carro, que tu vê a situação, tu diz assim, puxa vida, mas e aí, não vai parar? Eu continuo não correndo, mas o carro tá lá, por enquanto tá lá. Eu não estou pensando em vender por enquanto, mas eu acho que eu só tenho que agradecer por essa chance que eu tive dos patrocinadores e eu mesmo arriscar, sabe? Correr é um sonho. Então, eu sou grato pela vida, viu, Moisés? Sou grato pela vida, sou grato pelo rádio, pelo Ronald Pérez, pelo Carlos. Eu sou grato por Deus, né? Porque a minha vida no início ali não foi muito legal, sabe? Eu perdi a minha mãe cedo, eu acho que tu já sabe disso. Eu conheço, né? Tu me contou essa história. Que idade tu tinha? 5. 5 anos. Tu é filho único? Não. Eu tenho mais 2 irmãos naquela época e mais outra irmã que meu pai casou de novo. Inclusive, ela tá viva, 92 anos, minha madrasta. Aí, e meus pais já foram, né? E tua mãe foi não sei se tu quer falar disso, sim, foi uma morte trágica. Eu não tenho problema para falar essas coisas, porque são coisas que eu busco resgatar e mostrar para as pessoas que a minha vida não é tão mansa como muitos dizem, sabe? Acho que é tão mansa, tudo fácil, tudo tranquilo. Não foi assim. E eu não escondo nada, Moisés. Nada. Eu fui expulso de casa aos 19 anos. Pelo pai. Pelo pai. Aos 19 anos. Eu sempre fui uma pessoa respondona. Quando eu acho que não está certo, eu falo. Tá certo. A vida para trás foi bem triste, porque perde a mãe com 5, 6 anos, a mãe tinha 26. Tá certo. Entende? Como é que você fica? E depois um para cá, um para lá, e assim foi levando a vida. Mas de uma forma triste, e daí tu revolta. Né? A pessoa, ela se revolta. E dentro da barriga da minha mãe também, ela sofreu, isso não vem ao caso, né? Mas sofreu bastante, né? E depois, então, passa pro filho, tu sabe disso, né? Verdade. E fui crescendo, sempre trabalhei desde os 10 anos. Chegou um ponto que ele não dava dando mais certo, né? Eu queria ir pro batalhão, queria servir o batalhão, mas não quiseram porque eu tenho queimaduras nas costas, na cicatriz do fogo. Cara, Sim, fogo. Pegou fogo a casa, né? Então todos nos queimamos e ela morreu queimada. Minha mãe. Só tua mãe faleceu no Só ela. No meu pai viajava para São Paulo de caminhão, pensa, pobre. E tu te queimou como? Que idade tu tinha? 5 e 6 eu fiz no hospital. Tu te queimou tentando sair? Não, eu fiquei preso lá dentro da casa. Tua mãe? E ela pegou minha irmã de 6 meses no colo e não se protegeu com alguma coisa. Então ela se queimou daqui para baixo. E pegou meu irmão, que era mais novo, né? E levou lá na frente da tia. E eu fiquei preso, porque o fogo, fiquei na parte de baixo mais alta. E o vizinho me salvou. Seu Presley, que faleceu ano passado. Ele sabe disso. E fui lá tirar umas 4 anos, fui visitá-lo. Ele estava com... Não lembrava bem, né? Mas me salvou, tirou do fogo e conseguiu apagar o fogo. Olha que é isso. Eu tive as 2 pernas queimadas, mas foram de 1º grau. Tinha umas manchinhas ainda. Nas costas foi tudo, né? Ali, 3º grau. Escapei por um tris. Doeu muito. E daí eu lembro de tudo, viu? Não esqueci nada disso aí. E aí, imagina, a vida foi se transformando, eu fui trabalhando, eu fui sofrendo e, sabe, alguém que não perde a mãe tão cedo assim, não é nada agradável. Mas foi uma coisa da vida, eu entendo até. Ela, coitadinha, ela foi trazida lá de interior de Lajeado, ela foi adotada por uma família em Putinga. E meu pai trabalhava lá no Matador. Mas tu nasceu em Bento? Eu não nasci, eu nasci em Nova Brécia. Tu é Nova Brécia. Eu sou de Nova Brécia. Tu é da mentira. Da mentira? Não. Mas tu não conta mentira. Não conta mentira. Aquilo lá é a terra do bom churrasqueiro.
Verdade. Vai para Porto Alegre, o que tem de churrascaria. Mas até fora do Brasil. Verdade. E daí, enfim, do dia para a noite, ou melhor, da noite para o dia, meu pai tinha calcado, e daí a gente, no dia seguinte, eu trabalhava na Martini Corretor de Seguros, falei com a tia dele, que era minha madrinha, tinha um lugar lá para morar, não deu outro, no mesmo dia eu saí, mas ele se arrependeu, e isso faz parte também, né, eu perdoei, coisas da vida. Não está mais vivo o pai? Não, faz tempo que ele faleceu. E os irmãos, sim, tu tem 2 irmãos além de ti? Do mesmo pai, sim, mas tem mais outra, a Glorinha, né, que é da minha madrasta, né, que tem 92 anos. Tá bem. E aí, estamos aí. Aí, quando saí do Braveco, me surgiu essa de ir na rádio e fiquei ali. E para correr, meu Deus do céu, tu não imagina a loucura que eu já fiz nas pistas. E ganhei já, né? Ganhei uma só. Uma só. Ganhou uma? Uma só. Até hoje uma corrida. Uma corrida só. Eu tô cheio de troféu no quarto, assim, cheio de troféu, mas nunca de primeiro. Um só. Porque para ganhar uma corrida, Moisés, primeiro tem que ter muito dinheiro. É verdade. Muito dinheiro para ter o melhor carro, para tu ir treinar em vez de tu que trabalhar. Sim, porque normalmente era final de semana que tem que trabalhar, treinar e melhorar o carro e gastar pneu e tudo, e a gente não tinha. Eu lembro que a última vez que eu consegui comprar pneu em dólar, que era o Slick pro Opala, Slick, sabe, que nem Fórmula 1, um delegado lá de polícia de Porto Alegre, lá, me bateu na traseira, e eu e o Jones perdemos os pneus na hora, assim. Pneu novo? Novo. Ele deu aquela... Eu tenho até uma filmagem, filmada. Foi de lado assim, porque o meu espelho ficou quadrado, né? Andava. Então, é muito custo. É muita grana. Mesmo assim, foi bom. Eu ganhei as 12 horas de Taruma. Na minha categoria. Com o Palas alugado do Alemão Benini. Que legal. Eu, Jones, primo do Bob, e mais um cara, José Fontes, de Porto Alegre. Nós ganhamos 12 horas. Eu quebrei 3 vezes andando comigo. 3 vezes quebrei. Uma bomba, outra isso, como é que é, da direção lá? Coluna de direção. Ali. E aí o Paulinho, que era nosso mecânico, fazia milagre. E a gente foi andando em 3. 12 horas de 12 horas de uma. E ganhamos aí lá. Ficou estampado nos jornais de Bento. Eu estampei mesmo. Que legal. Eu tenho, inclusive naquela época, não era tão fácil assim, né? Que nem agora, que tem as redes sociais. Que eu posso vir aqui, tu me chama, a gente faz um trabalho aqui, dá era jornal. Tá certo. Foi em 2003. Dezembro de 2003 a gente ganhou. E o João dizia, nem paguei, eu paguei só minha inscrição. E era caro. Mas a inscrição em 2003, se eu não me engano, era 2, 3 mil. Pô. Naquela época já era uma grana, né, cara? Consegui. Inclusive, um dos que me ajudou na época, tu não vai imaginar quem. Volney Pertley. Que hoje é teu chefe. Hoje é meu chefe, não diretor. Certo. Mas foi muito legal. Muito legal. Bacana. O troféu tá lá em casa, primeiro lugar. Então, se eu tiver que não dar mais agora, eu tô satisfeito, Moisés. Tô satisfeito. Você tá aposentado? Tô, faz tempo, né? Mas ganha um pouco mais tranquilo. Ganho um pouco ainda, né? Mas temos que trabalhar ainda. Tá certo. E posso fazer uma pergunta? Claro. O que chegou essa ideia do Escúcio-Cast? Cara, o Escúcio-Cast, eu tinha um programa, nós tínhamos um programa de debates em Bento, que se chamava Ponto e Vírgula, ali com o Marcelo e com a Jaque do NB Notícias. Eu me lembro. E na época, era uma coisa que eu gostava. TV, YouTube, Facebook, ao vivo e tal. Mas eu queria ter algo que eu pudesse deixar como um legado, algo produzido por mim, algo que a ideia fosse minha, que os convidados fossem meus, e que eu pudesse contar a história das pessoas, sabe? Que eu pudesse contar a história do Gilvan, contar a história do Hélio dos Passos, que depois nós vamos conversar, contar a história do primeiro convidado do Escúcio-Cast em 14 de fevereiro de 2023, que foi o Marcos Fracalossi, que tu conhece. Nossa. Contar a história de tantas pessoas que passaram por aqui e deixar isso como um legado, sabe? Hoje tu tem ali, a internet ela proporciona, o YouTube, por exemplo, tu fazer a produção de um conteúdo e esse conteúdo vai ficar pro resto da vida, né? Pô, tantas histórias eu já contei aqui de médicos, de músicos, enfim, de coaching, pastores, enfim, das mais diferentes áreas, modelo, guitarrista, o Johnny Presley, que imita o Elvis Presley, tanta gente, cara, isso é um legado que eu deixo para mim, mas também eu deixo para mim, não, deixo para as pessoas, mas é também uma forma da gente valorizar as pessoas que ajudaram a fazer a nossa cidade, né?
com as suas vitórias, com as suas derrotas, com os seus defeitos, com as suas dificuldades. Isso é tão legal, cara, poder contar a história de alguém, deixar isso gravado, para que outras pessoas daqui a um tempo, o Moisés, alguém em Bento faz isso? Já tem outros podcasts, tem outras iniciativas, mas o Marcelo Carvalho, que é o dono do Estúdio Matrix, né, proprietário, aqui onde eu gravo, fomos uns dos primeiros a produzir o podcast, né, e tá muito legal aí, poxa, eu tô me aproximando do episódio número 100. Sabe o que é? 100 pessoas sentarem aqui para ser entrevistadas, para contar sua história, para bater papo. De certa forma, em todo episódio eu aprendo alguma coisa. Né? Vai aprender. Pô, e quanta gente que tu rádio, conhece. Por que não? Não, rádio eu vou deixar para quem conhece. Não. Mas tudo mesmo é parecido, sistema. Né? Parecido, não, mas Porque assim, ó, o teu trabalho, eu acho até um pouco mais difícil, porque tu aparece. Ah, sim, tem a questão da imagem. Se bem que rádio, o Hélio sabe como é que funciona, a gente faz ao vivo, né? Então, realmente o rádio ao vivo ele é um pouco mais difícil. É mais difícil. Mas tu aparece. É verdade. E eu já não gosto muito de aparecer, eu gosto de falar no microfone. Tá que eu acostumado, talvez seja por isso, né? Mas é legal, cara. Mas o que tu tá fazendo aí... E é algo inovador, assim. Diga uma coisa, eu sou bem mais velho que você... Isso é um círculo vicioso. Esquece. Eu adoro sentar aqui e gravar. Que tu vai largar disso aqui. É verdade. Eu pretendo não Se tu largar, vai adoecer. Já vai te preparando. Outra coisa, política. Foi bela a tua vitória ali. Foi sensacional. Tu vai continuar fazendo? Sim, permanece. Permanece? Permanece porque, tu vê, não sei se tu acompanhou e viu alguns episódios, eu não utilizo o podcast para falar sobre política. Eu já entrevistei políticos, entrevistei ex-prefeito, entrevistei vereador, mas não uso para fazer política o podcast. Eu gosto de contar a história das pessoas. Isso é muito legal. É que nem rádio, né? É muito parecido, na verdade, né? E é algo que eu gosto de fazer, sabe? Toda vez que eu sento aqui e conto uma história e conheço uma nova história, poxa, isso me dá um ânimo muito legal. E outra coisa, né, Gilvan? Eu cheguei que nem tu quando chegou na rádio lá atrás. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu vim falar com o Marcelo, digo, cara, ele me disse, eu falei, tava pensando em fazer um podcast, eu tô com o estúdio pronto, ele me disse. E quanto é que é? Vamos se acertamos no valor e tal. Eu sentei aqui e gravei o primeiro episódio, sem saber, não treinei, não pensei o que eu ia fazer, sentamos e conversamos e fiz. De lá pra cá, toda semana a gente grava um novo episódio. Que você foi vereador. Ajuda. O convívio com as pessoas, o conhecimento, a facilidade de soltar o verbo, de falar. Sabe que eu tinha receio que às vezes as pessoas, no começo, depois isso foi, o natural foi, mas de que as pessoas viessem para cá e fizessem uma confusão entre o Escúcio vereador, o Escúcio político. Mas vou lá, vai falar de política, sabe? E nunca teve nada a ver. Você vê que eu que perguntei política, você não falou? Não falo. Você queria saber de mim. Dificilmente. Mas eu queria aproveitar e saber, para ter esse conhecimento, né? Onde chegou a esse ponto aqui. É legal. Meu Deus. É bom falar da história das pessoas, eu acho isso fantástico. Poxa, a tua história é tão rica de coisas, né? Claro, a gente falou muito pouca coisa aqui da tua vida, mas já dá para ter uma ideia, né? É verdade. E depois eu tenho os apoiadores. Tem muita gente aí que acredita no Escúcio-Cast, que apoia, que participa. E bonito o estúdio. É isso aí. Bem bacana mesmo. Eu queria te agradecer, Gilvan, por ter topado estar aqui. Demorou um pouco para a gente conseguir fazer esse episódio. Mas viemos. É isso aí. E eu queria te dar um presente aqui, oferecido pela Globo Esporte, bonezinho aí pra ti que, assim como eu, não tem muito cabelo, aí você é pra quando tu sair na rua, tá protegido do sol aí, ó. Pronto, aí, ó. Globo Esporte, fica bonito, cara, combina com a camisa preta aí. Ali, ó. Eita, agora sim, né? Foi demais, ó. Olha lá, de barba branca. Eu vou passar a palavra pra te despedir aí. Moisés, eu te agradeço de coração, obrigado pela lembrança. E se tu precisar de alguma ideia, alguma outra coisa que eu possa ajudar, é só contar comigo, não tem problema nenhum. Para mim foi gratificante, os horários são difíceis, né? Para mim, parece que eu não faço nada, mas faço. Mas foi gratificante demais essa experiência. Eu achei que ia ficar nervoso, nem fiquei nervoso, nada. Não, foi legal. Bom. Foi muito bom. Agradeço. É o que eu sempre digo para vocês, aqui nós temos conteúdos legais com convidados especiais. E este episódio com o Gilvan Dalólio vai para o histórico do Escúcio-Cast como um daqueles episódios muito legais. Valeu, obrigado e até o próximo Escúcio-Cast.